Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente está a apresentar aos senhores diz respeito ao Programa Litígio Zero. Como todos bem sabem, estava encerrado em 31 de março o prazo para adesão ao Programa Litígio Zero, que tem por objetivo permitir que as pessoas jurídicas e as pessoas físicas possam regularizar débitos tributários que estão sendo discutidos junto às delegacias da Receita Federal de julgamento e ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Pois bem, agora no dia 31 de março, quando encerrou-se o prazo para adesão a esse programa, foi publicada a portaria conjunta número 3, de 31 de março, e que prorrogou o prazo para adesão a esse programa para 31 de maio de 2023. Então, os contribuintes aí que estão ainda, têm litígios junto à Receita Federal de impugnação de autos lançamentos, ou que estão ainda sob análise do CARF, tem um prazo maior aí até 31 de maio para analisar a possibilidade, a vantagem de aderir ou não a esse programa. Esse programa, como o próprio nome diz, é litígio zero, ele só está voltado para os contribuintes que estão discutindo débitos no âmbito da Receita Federal e do CARF. Bom, e também débitos contenciosos de pequenos valores, no caso de pessoas físicas e entidades isentas. Então, esse é uma prorrogação do prazo do litígio zero, né? Então, fica aí em aberto para o pessoal analisar. Depois, com relação à legislação federal, um segundo tópico que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito a uma solução de consulta editada pela COSIT, vinculada ao PERSE, né? O PERSE, que é um programa destinado a incentivo, né, das entidades do setor de eventos. Então, todas aquelas empresas que são do setor de congressos de feiras, eventos esportivos, culturais, shows, festas, simpósios, hotelaria em geral, administração de salas de exibição cinematográfica e prestação de serviço turístico, esse setor, né, eles têm um incentivo que foi instituído lá em 2021, que entrou em vigor em março de 2022, que é para a lei do PERSE, certo? E esse incentivo que essas empresas têm é um incentivo de redução a zero pelo prazo de 60 meses das alíquotas de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. E esse período a isenção dessas alíquotas de tributação vai de março de 2022 até fevereiro de 2027. Então, o que acontece? A Receita Federal, através dessa solução de consulta, ela esclarece que as pessoas jurídicas que têm no seu objeto atividades vinculadas ao setor de eventos e outras que não são vinculadas, a isenção dessas tributações de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, diz respeito apenas às receitas e resultados dessas atividades incentivadas. Por isso é que dentro desse programa está lá previsto o cálculo da redução do imposto de renda da contribuição social através do sistema do lucro da exploração. As contribuições do PIS e da COFINS é mediante a aplicação da alíquota zero. E o que essa solução de consulta esclarece? Que a desoneração prevista na Lei 14.148, artigo 4, são tidas exclusivamente com fruto da atividade vinculada ao setor de evento. Não há, então, aquela pessoa jurídica que tem uma atividade que pode ser prestada dentro do setor de evento e fora do setor de evento, só vai estar beneficiada pela redução alíquota zero a atividade que for prestada, o serviço que for prestado dentro do setor de evento. Se for serviço que for prestado fora, ele não tem benefícios fiscais. Outra questão também que a solução de consulta esclarece é que as empresas que são optantes pelo Simples Nacional, elas não têm nenhum benefício de redução alíquota zero.
mesmo que estejam vinculadas ao setor de evento, porque o Simples Nacional já é uma tributação beneficiada, né? Então, as pessoas jurídicas do Simples Nacional não têm direito a nenhuma redução de alíquota zero pelo fato de estarem executando ou prestando serviços vinculados ao setor de evento. Então, não tem nenhum benefício para as empresas do Simples Nacional, mesmo no setor de evento. E outro fato que a solução de consulta esclarece, ela diz respeito a obrigações acessórias, né? Aquelas pessoas jurídicas que prestam serviços vinculados ao setor de evento, ao emitir as suas notas fiscais, tem que fazer menção na dispensa da retenção das contribuições, PIS, COFINS, o imposto de renda, contribuição social, a isenção prevista na Lei 14.148 e citando expressamente a dispensa de retenção e de tributação, dando uma fundamentação legal específica. A solução de consulta estabelece que, na falta de informação da dispensa da retenção e da fundamentação legal, o contribuinte ficará, assim, sujeito às retenções. Então, é uma obrigação legal, nas notas fiscais de emissão de prestação de serviço dos setores de evento, especificar o dispositivo legal da alíquota zero na tributação de PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Então, com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seria esse. Fiquem agora na sequência com o colega Luiz Antônio e nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Agora passamos para as alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, ocorridas na semana passada. Um dos assuntos importantes que vamos mencionar aqui é o que diz respeito à tributação monofásica do ICMS dos combustíveis. Primeiramente, o convênio ICMS número 11, agora do dia 29 de março, dispõe sobre o regime de tributação monofásica do ICMS a ser aplicado nas operações com gasolina e etanol anidro combustível, conforme as disposições da Lei Complementar 192, estabelecendo então procedimentos para o controle, apuração, repasse, dedução do imposto, enfim. Essa nova modalidade de tributação para as operações com gasolina AA e etanol anidro combustível entra em vigor a partir de 1º de julho de 2023. Já para as operações com óleo diesel A, biodiesel B100, óleo diesel B, GLP, GLGNN, GLGNI e GLP/GLGN, o Diário Oficial do dia 31 de março, agora em edição extra, publicou o convênio 12 de 2023, prorrogando a entrada em vigor do regime de tributação monofásica do ICMS para 1º de maio de 2023. Há uma questão de grande relevância que está sendo levantada pelas indústrias produtoras de combustível, e especialmente as de biodiesel B100, quanto à exigência do estorno dos créditos pelas entradas de insumos, conforme as disposições da cláusula 17ª do convênio 199 de 2022, para a qual espera-se que haja uma definição antes da entrada em vigor, em 1º de maio de 2023. Outro assunto também importante é um alerta divulgado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, destacando a importância do cumprimento das obrigações fiscais pelos contribuintes que têm como atividades o comércio atacadista e o comércio varejista concomitantemente, ou seja, os conhecidos atacarejos. É que no dia 28 de março, agora de 2023, a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul publicou uma notícia no seu site referente à obrigatoriedade de inclusão do CPF do cliente na nota fiscal de consumidor eletrônica,
a chamada NFCE, nota fiscal então de venda desses atacadistas e varejistas em conjunto, né, nas operações a consumidor final, realizada então por esses estabelecimentos que promovem essas vendas de comércio atacadista e também do comércio varejista, ou seja, no varejo. Então, os chamados e denominados atacarejos. Com isso, a Receita Estadual ratifica a obrigatoriedade de inclusão do CPF do cliente na nota fiscal de consumidor eletrônica de venda realizada por estes estabelecimentos conhecidos como atacarejo. Esclarece ainda que, independentemente do valor da operação, a obrigação de indicar o CPF teve início em janeiro, ou seja, 1º de janeiro de 2023, conforme está previsto lá no regulamento do ICMS. A manifestação da Secretaria da Fazenda foi necessária considerando que muitos contribuintes estavam aguardando uma possível prorrogação do início da obrigação de identificar o cliente que adquire mercadorias documentadas por nota fiscal de consumidor eletrônica, e isto na hipótese de vendas realizadas pelos atacarejos gaúchos. Também foi publicada uma alteração vinculada à venda de arroz beneficiado, especificamente quanto à condição estabelecida no regulamento ICMS para reduzir a base de cálculo do imposto nas saídas interestaduais, tais como vendas, bonificações e transferências. O decreto número 56.943, agora do dia 27 de março, ele implementa, a partir de 1º de abril de 2023, a alteração nas condições para a concessão da redução da base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais de arroz beneficiado de produção própria, portanto, um engenho, permitindo que o benefício da redução da base de cálculo somente se aplica quando o contribuinte tenha adquirido no trimestre civil anterior ao mês da saída pelo menos 80% da quantidade total do arroz em casca de produtores ou de cooperativas de produtores produzidos, ou seja, esse arroz em casca produzido no Rio Grande do Sul, ou ainda em leilões, adquirido em leilões da Conab, realizados também aqui no Rio Grande do Sul. O percentual anterior era de 90%, o que permitia a importação de até 10%. Agora, há possibilidade de importação proporcional de até 20% do arroz em casca. Também tivemos a concessão do diferimento parcial do ICMS no pagamento do ICMS devido nas saídas internas no estado do Rio Grande do Sul de painéis de MDF. O decreto 56.945, agora do dia 27, acrescenta a hipótese de diferimento parcial do pagamento do ICMS, de modo que a carga tributária do imposto estadual, carga efetiva na operação, seja equivalente a 7%. E isto nas saídas internas, porque o diferimento aplica-se somente nas saídas internas. Não há diferimento, pelo menos em relação às mercadorias de comercialização normal no estado, né, em operações interestaduais. Normalmente, diferimento é em operações internas. Então, no caso, benefício, né, nas saídas internas de MDF, de produção própria, destinado a fabricante de móveis e de esquadrias de madeira e de pisos laminados. Assim, é importante identificar todas as condições previstas para a fruição do benefício do diferimento parcial, que foi inserido no item 6 da seção 5 do apêndice 2, todos os números romanos, né? E isto do regulamento do ICMS, contendo a seguinte descrição: saídas no período de 1º de março de 2023 até 31 de março de 2025, de painéis de média densidade, o MDF, classificadas
na posição 4411, exceto no código 4411-1391 da NCM, de produção própria, destinados a fabricante de móveis e de esquadrias de madeira, cuja atividade principal esteja enquadrada nos códigos 1622-6/02 e 3101-2/00 da CNAE, e também de pisos laminados classificados nos códigos 4410, 1121 e 4411-1391 da NCM. Por último, tivemos a publicação da lista de preços ao consumidor de bebidas sujeitas à substituição tributária. A normativa número 24, agora do dia 29 de março, fixa, para fins de substituição tributária, a lista de preços finais ao consumidor de bebidas relacionadas no Regulamento ICMS, apêndice 2, seção 3, item 1, para vigorar a partir de 1º de abril de 2023. Então, eram essas as informações da área fiscal quanto ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações da área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Dando início à parte final do nosso painel tributário de hoje, tenho a informar que em nota publicada no portal de Social foi comunicado o adiamento do início do envio dos eventos relativos às informações referentes aos processos trabalhistas, que estava previsto para ocorrer no dia 1º de abril de 2023 e que deverá ocorrer somente a partir de julho desse ano. Segundo a Instrução Normativa número 2139 da Receita Federal do Brasil, publicada na última sexta-feira, a substituição da GFIP da reclamatória trabalhista, aquela que tem o código de recolhimento 650 ou 660, pela DCTF-Web, como instrumento de confissão de dívida e de constituição do crédito previdenciário referente às decisões condenatórias ou homologatórias proferidas pela Justiça do Trabalho, deverá ocorrer a partir de 1º de julho de 2023. E para encerrar o encontro dessa semana, informo que, segundo solução de consulta, também publicada na última sexta-feira, a Receita Federal divulgou seu entendimento sobre a incidência da contribuição previdenciária patronal e do imposto de renda retido na fonte sobre os valores repassados pelas operadoras de plano de saúde aos médicos credenciados. Segundo a solução de consulta número 72, não incide INSS sobre os valores pagos pelas operadoras do plano de saúde aos médicos credenciados, pela remuneração dos serviços prestados por estes aos pacientes beneficiários do plano. No entanto, incide a contribuição previdenciária patronal quando as operadoras de plano de saúde remunerarem médicos contratados para atuar em terceiras empresas, no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. Já no caso da incidência do imposto de renda, a Receita Federal informa que se sujeitam à incidência na fonte os valores repassados pelas operadoras de plano de saúde aos médicos credenciados, em remuneração pelos serviços prestados por estes aos pacientes beneficiários do plano, bem como os pagamentos a médicos contratados em remuneração a serviços prestados em terceira empresa, no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Com essas informações, concluímos o painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana de trabalho e que o Coelhinho traga muitos chocolates a todos vocês nesse domingo de Páscoa.